Nas estradas, o maior perigo nem sempre é um pneu furado ou o cansaço. Às vezes, ele vem disfarçado de ajuda, com um crachá e um sorriso ensaiado. Eu já dirigia caminhão há 12 anos quando tudo mudou, naquele agosto de 2018. A Interestadual 40, que corta o Texas, era o meu ganha-pão. Cargas refrigeradas da Califórnia para Oklahoma, às vezes até o Arkansas. Minha esposa, Carolina, vivia me dizendo para arrumar um trabalho local. Ficar mais perto de casa com ela e nossos filhos, mas as viagens longas pagavam melhor. E, honestamente, eu gostava da solidão. Tem algo de pacífico naquelas estradas sem fim. Só você, o rádio amador e algum podcast que você baixou para ouvir durante a noite. Eu tinha minhas rotinas na ponta da língua. Sabia quais paradas de caminhão tinham os chuveiros mais limpos, onde conseguir um café decente às 3 da manhã, e quais supervisores de carga realmente atendiam o telefone nos fins de semana. A vida fazia sentido ali, no asfalto. Tudo organizado por marcadores de quilômetros e prazos de entrega. Aquela quinta-feira, em particular, começou como qualquer outra. Peguei uma carga de vegetais congelados em Bakersfield. Tinha que entregá-los em Oklahoma City até sábado de manhã. O medidor de temperatura no meu painel marcava 40 graus Fahrenheit quando eu entrei no posto de pesagem perto de Amarillo, por volta das 4 da tarde. Lembro a hora exata, porque eu tinha acabado de ligar para Carolina para dar notícias. Disse a ela que provavelmente seguiria direto até Oklahoma naquela noite, caso não ficasse muito cansado. O posto de pesagem estava movimentado, mas não lotado. Talvez uns 8 ou 9 caminhões na fila para a inspeção. Enquanto eu esperava minha vez, um cara numa picape branca com placa do governo parou ao lado da minha cabine e bateu na porta do passageiro. Cara sem barba, devia ter uns 40 e poucos anos, vestindo um colete de segurança amarelo sobre uma camisa polo azul, com um tipo de crachá de aparência oficial preso no bolso do peito. Ele levantou uma prancheta e gesticulou para que eu baixasse o vidro. Inspeção Federal de Conformidade de Segurança, ele disse, com uma voz bem séria de quem está trabalhando. Uma nova regulamentação entrou em vigor no mês passado. Somos obrigados a inspecionar todas as cabines para verificar o posicionamento correto dos equipamentos de emergência. Deve levar só 5 minutos. Olha, eu já tinha passado por centenas de inspeções ao longo dos anos, mas elas eram sempre feitas por policiais do Departamento de Transportes, uniformizados, não por caras em picapes. Ainda assim, ele tinha o crachá, a prancheta, chegou até a me mostrar uma carta com aparência oficial, em papel timbrado do Departamento de Transportes. Disse que eles estavam usando prestadores de serviço para acelerar o processo de inspeção. Mencionou algo sobre uma série de acidentes envolvendo extintores de incêndio mal presos. Ele recitou números de regulamentações, parecia saber exatamente do que estava falando. O jeito que ele ficava olhando para o relógio, batendo a caneta na prancheta, tudo nele gritava burocrata do governo só tentando terminar o dia. Hesitei por um momento. Algo não parecia completamente certo, mas a documentação parecia legítima. Depois de alguns segundos de incerteza, destravei a porta do passageiro e o deixei subir na cabine. Grande erro. Mas depois que a coisa acontece, tudo fica claro, não é? Ele imediatamente começou a marcar itens em seu formulário. Localização do extintor de incêndio. Triângulos de emergência, kit de primeiros socorros. Ele tinha uma mania estranha de passar os dedos na beirada de tudo que inspecionava, como se estivesse verificando se havia poeira ou algo assim. Então ele tirou um rolo de pequenos adesivos prateados, talvez de uns 5 centímetros, com um selo holográfico que brilhava com a luz. Aprovado na inspeção, ele explicou, destacando um e pressionando-o firmemente no canto inferior interno da janela do passageiro, onde não atrapalharia a visão. O adesivo tinha letras minúsculas que eu não conseguia ler do banco do motorista. Algum tipo de número de série ou código.
Ele pressionou o adesivo por uns bons 10 segundos, garantindo que estivesse bem colado, e depois deu um passo para trás para admirar seu trabalho como se estivesse pendurando um quadro. Enquanto fazia tudo isso, ele continuava me fazendo perguntas. Quantas horas eu estava dirigindo, quando foi minha última pausa, se eu já sentia dor no pescoço por causa da vibração constante da cabine. No começo parecia conversa fiada, o tipo de coisa que se espera de alguém que lida com caminhoneiros o dia todo. Mas então ele perguntou algo que me pareceu estranho. Você costuma dormir na sua cabine ou pega um quarto de hotel? Quando eu disse que na maioria das vezes dormia na cabine para economizar dinheiro, ele balançou a cabeça e fez outra anotação na prancheta. Inteligente, disse ele. Mas você deveria considerar melhorar seu sistema para dormir. Muitos motoristas estão sendo roubados em áreas de descanso ultimamente. Ele enfiou a mão no bolso do colete e tirou o que parecia ser uma corda fina ou um cordão de talvez 1 metro de comprimento, com laços amarrados em ambas as pontas. Este é um novo dispositivo de segurança que estamos recomendando, disse ele, demonstrando como enrolá-lo na maçaneta da porta por dentro. Impede que alguém arrombe a fechadura enquanto você está dormindo. Ele me entregou o cordão, insistiu que eu ficasse com ele como parte de alguma iniciativa de segurança que eles estavam promovendo. O material era estranho, não era bem uma corda, nem um cabo, algo no meio do caminho, com uma cobertura quase cerosa. Ele me observou manuseá-lo e então perguntou se eu queria que ele me mostrasse a técnica de fixação correta para máxima eficácia. Algo no jeito que ele disse isso, o jeito que os olhos dele ficaram fixos no meu pescoço enquanto ele falava, me deixou profundamente desconfortável. Eu disse a ele que descobriria sozinho. Obrigado. E foi aí que toda a sua postura mudou por um segundo. O maxilar dele travou, a respiração ficou curta e ele apertou a prancheta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Mas tão rápido quanto veio, ele se recuperou, me deu um sorriso ensaiado e disse, como quiser antes de descer da cabine. Eu o observei voltar para sua picape. Notei que ele ficou sentado lá por uns bons 5 minutos, apenas encarando meu caminhão, antes de finalmente ir embora. Cheguei a Oklahoma City sem incidentes. Descarreguei minha carga e peguei outra, de volta para o oeste. Mas aquele encontro bizarro ficou na minha cabeça. Na minha próxima parada, uma daquelas grandes paradas de caminhoneiros perto de Weatherford, encontrei Tomás Nunes, outro motorista que eu conhecia há anos. Estávamos tomando um café quando mencionei o inspetor de segurança e descrevi toda a estranha interação. O rosto de Tomás ficou pálido. Ele tinha tido exatamente a mesma experiência 3 dias antes. Mesma picape branca, mesmo colete amarelo, mesma corda estranha. Ele, na verdade, deixou o cara demonstrar a técnica de fixação e disse que o homem a enrolou na maçaneta da porta da cabine e de repente a puxou com força, mostrando como também poderia funcionar como um torniquete de emergência se necessário. O jeito que o cara olhou para ele enquanto esticava aquele cordão, Tomás disse, parecia que um predador estava o avaliando. Comparamos nossas histórias e percebemos que ambos tínhamos recebido aqueles adesivos prateados. Tomás ainda tinha o dele, e quando olhamos sob as luzes fluorescentes do posto, mal conseguimos distinguir números minúsculos que pareciam ser coordenadas de GPS. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando naquele cordão que o cara me deu, ainda jogado no meu painel onde eu o tinha deixado. Por volta das 2 da manhã, eu estava rolando os fóruns de caminhoneiros no meu celular quando encontrei um tópico que me fez sentar reto na minha cama. Alguém mais encontrou um inspetor de segurança numa picape branca, postado 2 semanas antes por um motorista chamado Carlos Bastos. As respostas eram esparsas, mas consistentes. Pelo menos 6 motoristas tinham encontrado esse cara ao longo da Interestadual 40, no Texas e no Novo México. Mas o que realmente me pegou foi isto.
Carlos Bastos não tinha postado mais nada desde aquela mensagem original. Eu pesquisei o nome de usuário dele. Descobri que ele era um colaborador regular. Postava quase diariamente sobre rotas e condições de trânsito. E então, nada. Silêncio total depois de mencionar o inspetor. Encontrei outros 2 motoristas naquele tópico que também tinham ficado quietos na mesma época. Caras que antes eram membros ativos do fórum. Passei o resto da noite pesquisando, ligando para outros motoristas que eu conhecia, tentando entender o que estava acontecendo. Por volta das 4 da manhã, consegui falar com Bruno Fontes, um veterano que dirigia há 30 anos. Bruno me contou algo que mudou tudo. O sobrinho dele trabalhava no despacho da Polícia Estadual. E eles haviam encontrado 3 caminhoneiros mortos em suas cabines no último mês, todos no mesmo trecho da Interestadual 40. As mortes tinham sido inicialmente classificadas como incidentes médicos, ataques cardíacos ou derrames, mas eles notaram recentemente algo que os conectava. Cada vítima tinha aqueles adesivos de inspeção prateados em suas janelas. E, mais importante, cada uma tinha sido estrangulada com o que parecia ser o mesmo tipo de amarra caseira. A polícia estava mantendo tudo em segredo para evitar pânico, mas eles estavam investigando ativamente. O sobrinho de Bruno disse que o assassino estava usando aqueles adesivos para marcar seus alvos, provavelmente voltando para encontrá-los nas áreas de descanso, usando as coordenadas de GPS embutidas nos códigos do adesivo. O cordão que ele distribuía não era para a segurança. Era a arma do crime, e ele queria que suas vítimas a mantivessem por perto. Ao amanhecer, eu estava entrando em uma delegacia da Polícia Estadual em Weatherford, com aquele cordão dentro de um saco plástico no meu banco do passageiro. A detetive com quem falei, uma mulher chamada Velasco, com um olhar cansado e manchas de café na manga, deu uma olhada naquele adesivo na minha janela e imediatamente pediu reforços. Em 1 hora, eles tinham uma equipe de perícia o raspando com ferramentas especiais, fotografando cada ângulo, documentando as coordenadas de GPS que ele continha. A detetive Velasco me mostrou fotos das outras vítimas, todos homens de meia idade, todos motoristas de longa distância, todos encontrados em suas cabines trancadas com aqueles cordões enrolados em seus pescoços. O assassino entrava em suas cabines enquanto eles dormiam, usando o conhecimento de suas rotinas, obtido nas perguntas da inspeção, para cronometrar seus ataques perfeitamente. Ele sabia quais motoristas dormiam nas cabines, sabia que estariam sozinhos, sabia exatamente quando estariam mais vulneráveis. O que realmente me abalou foi a última foto que ela me mostrou. Carlos Bastos, o motorista do fórum, encontrado 4 dias antes em uma área de descanso que eu usei dezenas de vezes. Eles me mantiveram na delegacia por horas, repassando cada detalhe do meu encontro com o falso inspetor. Eu os ajudei a criar um retrato falado. Seu rosto retangular, o jeito que seu cabelo castanho era repartido de forma severa para a esquerda, aquela pequena cicatriz cortando sua sobrancelha direita, a maneira como ele mantinha os ombros anormalmente rígidos, como se estivesse sempre em posição de sentido. A detetive Velasco disse que eu tive sorte. Com base no padrão que identificaram, ele normalmente retornava para atacar dentro de 72 horas após o contato inicial. Eu tinha sido marcado para morrer e nem sabia. Eles emitiram um alerta geral para a picape branca, enviaram avisos para todas as paradas de caminhão ao longo da Interestadual 40, postaram alertas em todos os fóruns de caminhoneiros e canais de rádio amador. A investigação revelou que ele vinha estudando os procedimentos do Departamento de Transportes por meses. De alguma forma, conseguiu papel timbrado e formulários autênticos e fabricou aqueles adesivos de aparência oficial com tecnologia de rastreamento embutida. Ele transformou os próprios sistemas destinados a proteger os motoristas em ferramentas para caçá-los. O detalhe que ainda me assombra:
Ele mantinha cadernos avaliando cada vítima em potencial com base em seu nível de cooperação. A facilidade com que o deixavam entrar em suas cabines, o quão isolados pareciam, o quão previsíveis eram suas rotas. 2 dias depois, eles o pegaram em uma área de descanso perto de Albuquerque, sentado em sua picape, observando um caminhão que ele havia marcado no dia anterior. O nome dele era Roberto Chaves, um ex-funcionário do Departamento de Transportes que foi demitido 3 anos antes por conduta inadequada. Especificamente, ele era obcecado pela vulnerabilidade dos motoristas que dormiam e havia enviado vários relatórios sobre falhas de segurança que pareciam mais com planos de assassinato. Na picape dele, encontraram mais 14 daqueles cordões, uma caixa daqueles adesivos de rastreamento e anotações detalhadas sobre dezenas de motoristas, incluindo suas rotas, horários de sono e informações pessoais que ele havia coletado durante suas falsas inspeções. Ele matou 7 homens antes que o parassem. Depois daquilo, eu nunca mais peguei a estrada para uma viagem longa. Hoje, faço entregas locais, volto para casa toda noite. Mas o medo nunca vai embora. Sempre que passo por uma área de descanso e vejo um caminhão parado, sinto um arrepio. Aquele adesivo deixou um fantasma no meu vidro, um quadrado que só eu vejo quando o sol bate. Carolina insiste para eu trocar o caminhão, mas eu não deixo. É um lembrete constante de que o verdadeiro monstro não se esconde no escuro. Ele se aproxima à luz do dia, com uma prancheta na mão e a morte nos olhos. Para mim e para minha esposa, Diana, nosso caminhão de 18 rodas foi nosso lar por mais de uma década. A gente transportava de tudo, cruzando o país, até que em setembro de 2016, nossa rotina na estrada começou a ficar muito estranha. A gente já fazia a rota de Denver para Chicago 2 vezes por mês há 3 anos seguidos. Conhecíamos cada parada de caminhão, cada lanchonete, cada buraco na Interestadual 80. Diana cuidava da papelada e da navegação, enquanto eu dirigia na maior parte do tempo, embora ela assumisse o volante durante minhas pausas obrigatórias para descanso. Tínhamos um bom sistema. Ganhávamos um dinheiro decente e, sinceramente, amávamos a liberdade da estrada aberta. Naquela quinta-feira de manhã, quando saímos de Denver com uma carga de artigos esportivos, o rádio amador zumbia com a conversa de sempre. Atualizações do tempo, avisos de radares de velocidade e aquela voz rouca e familiar que vínhamos ouvindo há meses. Um motorista que se apresentava como Falcão Negro. Falcão Negro tinha um jeito distinto de falar, bem lento e deliberado, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. Ele dirigia um Peterbilt preto com escapamentos cromados personalizados que pareciam presas quando você os via nos retrovisores à noite. A gente já tinha trocado cumprimentos dezenas de vezes em várias paradas, embora algo nele sempre deixasse Diana desconfortável. Ela dizia que os olhos dele pareciam não piscar o suficiente, e ele tinha o hábito de lamber os lábios constantemente, como um lagarto testando o ar. Mas caminhoneiros são um grupo excêntrico de todo modo, e a gente aprende a não julgar. Naquela quinta-feira em particular, porém, o rádio estava cheio de conversas nervosas sobre uma terceira pessoa desaparecida ao longo da nossa rota. Um universitário chamado Jeremias, que havia sumido de uma área de descanso perto de North Platte apenas 2 dias antes. Os outros 2 tinham desaparecido no último mês. Ambos eram jovens viajando sozinhos, vistos pela última vez em paradas de caminhão que frequentávamos. Após 6 horas de viagem, por volta do meio-dia, paramos em um posto de uma grande rede perto de Sterling para abastecer e almoçar. O lugar estava lotado de caminhoneiros, todos falando sobre os desaparecimentos, e eu notei o caminhão de Falcão Negro estacionado no extremo do pátio. Dentro da lanchonete,
Um motorista mais velho chamado Carlos mostrava a todos fotos em seu celular, capturas de tela de filmagens de segurança que a polícia havia divulgado. As imagens eram granuladas, mas mostravam cada pessoa desaparecida conversando com alguém fora do campo de visão da câmera, em locais diferentes. Carlos apontou algo que fez todo mundo ficar em silêncio. Em cada foto, era possível ver, bem de leve, a borda de um caminhão preto com escapamentos cromados, distintos ao fundo. Ninguém queria dizer em voz alta, mas estávamos todos pensando a mesma coisa. Diana agarrou meu braço por baixo da mesa, suas unhas cravando com força suficiente para deixar marcas. Decidimos seguir direto para Chicago, sem mais paradas. Mas depois de mais 8 horas na estrada, por volta das 8 da noite, nosso motor começou a fazer um barulho de metal rangendo que eu nunca tinha ouvido antes. O medidor de temperatura estava subindo rápido. E eu não tive outra escolha a não ser parar em uma pequena parada de caminhões, quase abandonada, perto de Kearney. O lugar tinha apenas 2 luzes de poste funcionando, projetando sombras longas e distorcidas sobre o asfalto rachado. No início, éramos o único caminhão ali, e eu abri o capô para verificar os níveis da água do radiador, enquanto Diana ficava na cabine com as portas trancadas. Foi quando ouvimos o ronco característico do Peterbilt de Falcão Negro encostando atrás de nós. Ele estacionou a uns 15 metros de distância, o motor em marcha lenta, os faróis ainda acesos e apontados diretamente para nós. Através do brilho, eu mal conseguia distinguir sua silhueta no banco do motorista, perfeitamente imóvel, apenas observando. Tentei me concentrar no motor, mas minhas mãos não paravam de tremer enquanto eu tentava abrir a tampa do radiador. A água estava completamente seca, o que não fazia sentido nenhum. Eu tinha verificado naquela manhã, como sempre. Então, notei algo que me deu um aperto no peito. Arranhões recentes ao redor do tampão de drenagem, como se alguém o tivesse afrouxado recentemente com um alicate. A ficha caiu com força. Aquilo não era uma falha mecânica. Alguém tinha sabotado nosso caminhão enquanto estávamos dentro daquela lanchonete. Olhei de volta para o caminhão de Falcão Negro, e agora a porta dele estava aberta, mas eu não conseguia vê-lo em lugar nenhum. A luz do poste mais próxima de nós, de repente piscou e apagou completamente, nos deixando em um bolsão de escuridão entre os faróis dele e o brilho distante da loja de conveniência do posto. A voz de Diana chiou em nosso radiocomunicador, mal passando de um sussurro. Ele está andando ao redor da carreta dele. Tem algo pingando da parte de trás. Antes que eu pudesse responder, o cheiro me atingiu. Aquele odor inconfundível e metálico de sangue fresco, misturado com outra coisa. Algo químico, como água sanitária ou amônia. O vento tinha mudado, carregando o cheiro da carreta de Falcão Negro diretamente para onde eu estava. Peguei uma lanterna da nossa caixa de ferramentas e a apontei na direção do caminhão dele, o feixe de luz cortando a escuridão. O que eu vi fez minhas pernas fraquejarem. Um fluxo constante de um líquido escuro pingando do canto traseiro da carreta, formando uma poça no asfalto que se espalhava e parecia preta sob a luz forte do LED. Falcão Negro surgiu de trás da sua carreta, limpando as mãos em um pano que parecia encharcado com a mesma substância escura. Ele não estava mais tentando se esconder. Ficou ali, à vista de todos, a uns 9 metros de distância. Sua cabeça estava inclinada em um ângulo estranho, como se estivesse nos estudando. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Apenas aquele movimento repetitivo, como se ele estivesse praticando palavras que queria dizer. Diana deve ter ligado para a polícia, porque eu a ouvi passando nossa localização pelo rádio, sua voz firme apesar de tudo. Comecei a recuar em direção à nossa cabine, mantendo a lanterna apontada para Falcão Negro, que começou a andar em nossa direção com passos medidos e deliberados. Foi quando ele finalmente falou, sua voz atravessando o pátio, clara como o dia. "Vocês precisam de ajuda? É muito perigoso ficar parado aqui à noite."
Tem muita gente ruim nessas estradas. A maneira como ele disse isso, com aquele tom plano e sem emoção, enquanto aquele sangue continuava pingando atrás dele, fez cada pelo da minha nuca se arrepiar. Alcancei nosso caminhão e abri a porta com um puxão, praticamente me jogando para dentro. Diana já estava com nossa chave de roda no colo e o motor ligado. Aparentemente ainda havia água suficiente para mancar até outro lugar. Mas Falcão Negro agora estava parado bem na frente do nosso caminhão, com as palmas das mãos pressionadas contra o capô. Aquele mesmo sorriso mecânico se esticava em seu rosto. Ele começou a contornar o caminhão para o lado do meu motorista, e foi quando ouvimos sons abafados vindo de sua carreta, como alguém batendo em metal por dentro. Os sons ficaram mais altos, mais desesperados. E então ouvimos uma voz, jovem e aterrorizada, gritando palavras que eu não conseguia entender direito. A expressão de Falcão Negro mudou instantaneamente, o sorriso falso se desfazendo em algo frio e furioso. Ele correu de volta para sua carreta, tirando algo do casaco. Parecia uma seringa, ou talvez uma pequena faca. Diana agarrou a alavanca de câmbio, gritando para eu dirigir. Apenas dirija para qualquer lugar, menos aqui. Eu engatei a primeira marcha e pisei fundo, raspando na beirada de uma barreira de concreto enquanto saíamos cantando o pneu daquele pátio. Nos retrovisores, vi Falcão Negro parado no meio da estrada atrás de nós. Ele não estava nos seguindo, apenas observando, ficando cada vez menor até que a escuridão o engoliu por completo. O velocímetro chegou a 100 km por hora enquanto voávamos por aquela rodovia vazia. O motor gritava em protesto e vapor começou a sair debaixo do capô. Conseguimos rodar uns 8 quilômetros antes que o motor finalmente pifasse de vez e paramos no acostamento perto de um viaduto. Diana já estava ao telefone com a polícia estadual, dando a eles a descrição e a localização de Falcão Negro, enquanto eu ficava de olho nos retrovisores, apavorado de que veríamos aqueles escapamentos cromados aparecendo à distância. A polícia apareceu em 15 minutos. Aparentemente, nossa chamada não foi a primeira que eles receberam. O delegado César, um homem experiente de uns 50 anos, nos disse que eles estavam rastreando relatos semelhantes há semanas, mas nunca conseguiam identificar o suspeito. Ele pediu reforços pelo rádio para verificar aquela parada de caminhões imediatamente, enquanto outro policial nos levava para a delegacia mais próxima. Passamos as 4 horas seguintes dando depoimentos, olhando fotos, descrevendo cada detalhe que conseguíamos lembrar sobre o caminhão de Falcão Negro, seu rosto, aquele som horrível de gotejamento. Por volta das 2 da manhã, César voltou com uma atualização que fez Diana desabar em choro. Eles encontraram a carreta de Falcão Negro abandonada na parada, com as portas traseiras escancaradas. Dentro da carreta, descobriram um compartimento secreto, atrás de uma parede falsa, equipado com algemas presas ao chão e paredes cobertas de marcas de arranhões. O sangue que tínhamos visto era de Jeremias, o universitário que havia desaparecido 2 dias antes. Ele estava vivo, mas mal consciente, gravemente desidratado e mostrando sinais de ter sido drogado repetidamente. Encontraram itens pessoais de pelo menos outras 6 vítimas escondidos em vários compartimentos, incluindo os outros 2 homens desaparecidos da nossa rota e mais 3 que eles nem sequer haviam conectado ainda. O próprio Falcão Negro, cujo nome verdadeiro era Lucas White, havia desaparecido na escuridão da planície a pé, deixando seu caminhão para trás como uma casca descartada. A caçada humana durou 3 dias. Helicópteros circulando, cães farejando pelos campos, mas ele parecia ter simplesmente evaporado. Encontraram suas pegadas levando a um bueiro de drenagem a cerca de 1,5 km da parada de caminhões. E depois disso, nada. A teoria era que ele tinha outro veículo escondido em algum lugar. Talvez estivesse planejando essa rota de fuga o tempo todo. Nós nunca mais fizemos aquela rota.
Não conseguíamos. Cada caminhão preto que víamos por meses depois nos deixava tensos, e o som de um rádio amador chiando fazia Diana sair da sala. Mudamos para rotas locais mais curtas, perto do Colorado. Tivemos um corte salarial enorme, mas mantivemos nossa sanidade, na maior parte, intacta. O FBI nos contatou mais algumas vezes durante o ano seguinte, nos mostrando fotos de possíveis avistamentos, perguntando se nos lembrávamos de algum outro detalhe. Soubemos depois, através dos jornais e do processo judicial, que Jeremias sobreviveu e testemunhou sobre seus 3 dias naquela carreta. Segundo o que foi divulgado pela imprensa, ele relatou as drogas, as vozes que ouvia através das paredes, o jeito como Lucas sussurrava para ele sobre a coleção que estava montando. 2 das outras vítimas nunca foram encontradas, apenas suas carteiras e chaves guardadas em uma caixa sob o assoalho da carreta. A investigação posterior revelou que Lucas dirigia caminhões há 23 anos, cruzando o país sob vários pseudônimos, e eles suspeitavam que ele tinha outras carretas, outros esconderijos que nunca localizariam. O que mais me assombra é o quão normal ele parecia todas aquelas vezes que conversamos no rádio, apenas mais um motorista reclamando do trânsito e do tempo, compartilhando piadas e histórias pelas ondas de rádio. Eles finalmente o pegaram 14 meses depois, em uma parada de caminhões em Montana, vivendo com um nome diferente, dirigindo um Kenworth vermelho desta vez. Um motorista novato o reconheceu dos cartazes de procurado e ligou para a polícia enquanto Lucas dormia em sua cabine. Quando o prenderam, ele tinha outra vítima em um compartimento secreto. Um caroneiro de 19 anos que estava desaparecido há 5 dias. O garoto sobreviveu, traumatizado, mas vivo. Lucas nunca explicou por que não conseguiu levar seu plano até o fim naquela noite em que o descobrimos. Na verdade, ele nunca explicou muita coisa. Ele fez um acordo judicial para evitar a pena de morte. Recebeu múltiplas sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. E agora está em uma prisão federal em Illinois. Tivemos que depor na audiência de sentença. E vê-lo naquele macacão laranja, limpo e quieto, ele não parecia nada mais do que um velho cansado. Mas quando ele olhou para nós da mesa do réu, seus lábios começaram a se mover novamente daquela mesma maneira silenciosa, como se ele ainda estivesse praticando palavras que nunca conseguiria dizer. 2 semanas depois do julgamento, Diana e eu vendemos o caminhão. Usamos o dinheiro para abrir uma pequena loja de ferragens aqui em Wyoming e fincar raízes longe de qualquer estrada. Nunca mais olhamos para trás, mas às vezes, no silêncio da noite, eu ainda acho que consigo ouvir o ronco de um motor se aproximando. Existem caminhos que nos marcam para sempre, e aquele foi um do qual nunca conseguimos escapar completamente. Com 3 anos de experiência dirigindo carretas, eu realmente acreditava que nada na estrada poderia me surpreender. Mal sabia eu que meu pior pesadelo estava me esperando em um posto esquecido no meio de Nevada. Naquele mês de junho de 2014, eu estava transportando uma carga de frutos do mar congelados de Portland até Phoenix. Era só mais uma viagem de rotina que me pagaria $1.200. Meu caminhão já tinha mais de 800.000 milhas rodadas, mas ele ainda ronronava como um gatinho quando eu precisava. Naquela tarde de quinta-feira, eu já tinha acumulado 7 horas no volante, e as leis federais diziam que eu precisava parar logo. O GPS mostrava um posto de parada para caminhões a cerca de 64 quilômetros dali, em uma cidadezinha chamada Millbrook, bem na saída da Rota 93, em Nevada. Eu nunca tinha ouvido falar daquele lugar, mas as avaliações online diziam que o preço do diesel era bom e que os chuveiros eram limpos, que era tudo que eu precisava depois de suar atravessando mais um deserto. Eu entrei no Plaza por volta das 4:30 da tarde.
E de cara, o lugar me passou uma sensação esquisita. Só havia 3 outros caminhões estacionados em um pátio que caberiam uns 50. Fácil. O prédio principal parecia não ser reformado desde os anos 70. A tinta amarela desbotada estava descascando das paredes e metade das letras de neon do letreiro estavam queimadas. Mas as bombas de diesel estavam funcionando e era isso que importava. Manobrei meu caminhão até a bomba número 7, desliguei o motor e desci da cabina. O calor me atingiu na hora. Devia estar batendo nos 40 graus. Enquanto o tanque enchia, decidi entrar para comprar uma água e talvez um sanduíche para o jantar. As portas automáticas se abriram com um chiado e o jato de ar-condicionado nos meus braços queimados de sol foi como um presente dos céus. O lado de dentro era ainda mais deprimente que o de fora. As luzes fluorescentes piscando deixavam tudo com um tom esverdeado, doentio, e tinha aquele cheiro de gordura velha misturado com um produto de limpeza de pinho que não tinha dado muito conta do recado. A parte da loja de conveniência tinha as coisas de sempre. Salgadinhos, carne seca, energéticos, aqueles aromatizadores em formato de arvorezinha. Atrás do balcão estava um cara que devia ter uns 40 e poucos anos, magro como um palito e com braços que pareciam longos demais para o corpo. Ele tinha um cabelo loiro, oxigenado, que estava começando a rarear no topo, penteado de um jeito que só piorava a situação. O crachá, dizia Pedro, e ele usava uma regata branca manchada em vez de um uniforme. No segundo em que entrei, os olhos dele se fixaram em mim e não me largaram mais. Não do jeito que alguns caras às vezes encaram. Era diferente, mais calculista, como se ele estivesse tentando memorizar cada detalhe sobre mim. Peguei uma garrafa de água do freezer e um sanduíche de peru pré-embalado que parecia no mínimo comestível. Fui até o caixa. Pedro sorriu para mim com dentes que eram surpreendentemente brancos e alinhados, o que de alguma forma fazia todo o resto nele parecer ainda mais errado. "Boa tarde, moça", ele disse, com a voz mais fina do que eu esperava, quase cantada. "A gente não vê muitas caminhoneiras por aqui. Para onde você vai, se não se importa que eu pergunte?" Eu dei a ele a resposta vaga de sempre. "Pro sul. Tenho uma entrega para fazer." Mas ele continuou insistindo. "Phoenix, Las Vegas, Los Angeles. Tenho família por todo lado. Posso conhecer uns lugares bons para você parar." Os dedos dele tamborilavam no balcão. Dedos longos e pálidos, com unhas roídas até o sabugo. Ele ficava se inclinando para a frente, como se estivesse tentando diminuir a distância entre nós. "Só estou de passagem", eu disse, firme, pegando minha carteira para pagar. Ele pegou minha nota de $20, mas em vez de colocar na caixa registradora, ele a ergueu contra a luz, como se estivesse checando se era falsa, e continuou falando o tempo todo. "Está pensando em passar a noite aqui? Temos muito espaço. É bem silencioso. Ninguém incomoda ninguém por aqui." Então, ele fez algo que me deu um nó no estômago. Ele lambeu o polegar antes de contar o meu troco, mantendo o contato visual o tempo inteiro. "Eu largo à meia-noite", ele acrescentou, colocando as moedas na minha mão, uma por uma, com a ponta dos dedos dele tocando minha pele por mais tempo que o necessário. Às vezes, eu dou uma volta pelo pátio para garantir que todo mundo está seguro, especialmente as mulheres que viajam sozinhas. A gente não pode dar bobeira hoje em dia, né? O jeito que ele disse mulheres me deu vontade de tomar um banho. Peguei minhas coisas e fui em direção à porta, mas eu podia sentir ele me observando por todo o caminho. Quando terminei de abastecer e achei uma vaga, já era quase 6 da tarde. Escolhi um lugar no canto mais afastado do pátio, longe do prédio, mas ainda debaixo de um dos postes de luz que funcionavam. Da minha cabina, eu conseguia ver Pedro através das janelas da loja e a cada poucos minutos ele olhava para o estacionamento. Tentei dizer a mim mesma que estava sendo paranoica. Talvez ele fosse só um cara solitário, inofensivo,
mas 20 anos trabalhando como barman antes de virar caminhoneira me ensinaram a confiar nos meus instintos. Eu tranquei minhas portas, fechei as cortinas e me ajeitei para passar a noite com meu sanduíche e um livro. Por volta das 9, ouvi outro caminhão chegando, o que me fez sentir um pouco melhor. Pelo menos eu não estava mais completamente sozinha. Acabei pegando no sono por volta das 10h30, com o celular carregando ao meu lado e a minha chave de roda ao alcance da mão, só por precaução. A batida na minha janela veio exatamente às 0h17. Eu sei a hora porque o brilho verde do relógio do painel foi a primeira coisa que vi quando meus olhos se abriram num estalo. 3 batidas lentas e deliberadas. Uma pausa e mais 3. Meu coração martelava tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Por uma fresta na cortina, consegui ver uma silhueta parada bem ao lado da porta do motorista. A luz do estacionamento criava sombras estranhas, mas eu consegui distinguir o suficiente. Era Pedro. E ele não estava mais usando camisa. Seu peito pálido não tinha pelos e parecia brilhar sob a luz artificial. E eu vi que ele segurava algo na mão direita. Um pé de cabra. A ponta curvada refletiu a luz quando ele mudou o peso de um pé para o outro. Ele bateu de novo, dessa vez mais forte. E então falou, a voz abafada, mas ainda com aquele tom cantante. Regi, caminhoneira, vi que suas luzes estavam apagadas. Está sozinha aí? Pensei que talvez quisesse um pouco de companhia. Eu fiquei completamente imóvel, mal respirando, rezando para que ele pensasse que eu estava dormindo e fosse embora. Mas Pedro não ia desistir tão fácil. Ele começou a andar em volta do meu caminhão, arrastando o pé de cabra na lateral, fazendo um som horrível de metal raspando. Eu sei que você está acordada aí dentro, ele gritou, a voz ficando mais alta. Sua cortina se mexeu. Não seja mal educada. Eu só quero conversar. Ele completou uma volta inteira ao redor da minha carreta. E quando voltou para o lado do motorista, ele pressionou o rosto contra a janela. Eu podia ver sua respiração embaçando o vidro. Podia distinguir aqueles 2 dentes muito brancos na escuridão. Vamos lá, docinho. Abre a porta. Eu trouxe umas cervejas pra gente. Estão na minha picape, bem ali. Ele apontou com o pé de cabra para uma picape toda surrada, estacionada a uns 15 metros, que definitivamente não estava lá quando eu fui dormir. A gente podia se divertir de verdade. Fiquei pensando em você a noite toda. Não consegui te tirar da cabeça. Minha mão encontrou meu celular no escuro, mas quando tentei desbloqueá-lo, meus dedos tremiam tanto que eu errava os números. Pedro deve ter visto a luz da tela, porque de repente ficou mais agressivo. Para quem você está ligando? Para a polícia. Boa sorte com isso, docinho. A delegacia mais próxima fica a 45 minutos daqui, e meu primo é o atendente de lá. De qualquer forma, ele começou a forçar a maçaneta da porta, puxando com força suficiente para balançar a cabine inteira. Depois, foi para o lado do passageiro e fez o mesmo. Quando isso não funcionou, ele ficou em silêncio por um momento, e aquele silêncio foi de alguma forma pior do que toda a sua falação. Finalmente consegui ligar para a polícia, mas assim como ele disse, a chamada não completava, sem sinal. Aqui, no meio do nada, meu celular era basicamente uma lanterna cara. Eu podia ouvi-lo se movendo do lado de fora, seus pés descalços batendo no asfalto. E então veio um som que fez meu corpo inteiro enrijecer, o assobio de ar escapando de um dos meus pneus. Opa! Pedro gritou, com a voz cheia de uma falsa preocupação. Parece que você furou um pneu. 2 pneus, na verdade. Talvez 3, quando eu terminar. Vai ser bem difícil sair daqui agora, não vai? Ouvi ele se mover para outro pneu e eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Peguei a chave de roda e o celular, usando a lanterna para enxergar, e destranquei silenciosamente a porta do passageiro. Meu plano era simples: sair pelo lado oposto ao dele, correr até aquele outro caminhão que eu tinha ouvido chegar e bater na porta até que me ajudassem.
Mas quando eu abri uma fresta da porta e olhei para fora, meu coração gelou. O outro caminhão tinha ido embora. O pátio estava completamente vazio, exceto por mim e por Pedro. Fechei a porta o mais silenciosamente que pude, mas ele ouviu. Aí está ela, ele cantou, e eu o ouvi correndo para o lado do passageiro. Finalmente pronta para brincar? Eu fui tão paciente, mas estou ficando cansado desse joguinho. Foi quando algo dentro de mim mudou. Eu não ia morrer naquele estacionamento, não nas mãos de um atendente de posto de gasolina esquisitão. Eu sobrevivi a situações difíceis antes. Eu sobrevivi a 3 anos dirigindo em meio a tempestades de gelo e passagens por montanhas. E eu, com certeza absoluta, ia sobreviver a Pedro. Apertei a chave de roda com mais força e me movi para o banco do motorista com a mão na ignição. Mesmo com os pneus furados, eu ainda conseguiria mover o caminhão, talvez bater na picape dele, fazer barulho suficiente para chamar a atenção da rodovia. Mas quando eu virei a chave, Pedro fez algo que eu não esperava. Ele subiu no capô do meu caminhão. Através do para-brisa, eu podia vê-lo claramente, agachado ali como uma espécie de gárgula pálida, com o pé de cabra erguido acima da cabeça. "Você vai me fazer quebrar esse seu para-brisa bonito", ele gritou com saliva voando da sua boca. "Isso vai te custar um extra, docinho." Ele desceu o pé de cabra com força e o vidro trincou inteiro, como uma teia de aranha, mas não quebrou. A segunda pancada ia atravessar. Eu sabia disso, mas eu já tinha dado a partida no motor e fiz a única coisa que consegui pensar. Engatei a ré e pisei fundo. Pedro caiu do capô e eu ouvi o impacto dele contra o asfalto. Eu não parei para ver se ele estava bem. Engatei a primeira. O caminhão avançando aos solavancos, com seus pneus destruídos, fazendo um barulho horrível das rodas raspando no chão. Consegui chegar na entrada da rodovia, com faíscas voando das minhas rodas, e simplesmente continuei. Cerca de 3 quilômetros adiante, vi as luzes de outro posto, um grande, de rede, com muita gente em volta. Entrei com o caminhão, provavelmente destruindo completamente minhas rodas, mas eu não me importava. O guarda de segurança de lá chamou a polícia de verdade. E mais tarde soube que eles encontraram Pedro de volta no posto dele, alegando que eu o tinha atacado e fugido sem pagar pelo combustível. Mas as câmeras de segurança contaram uma história diferente. Depois descobri que Pedro já tinha feito isso antes. Outras 3 caminhoneiras relataram encontros parecidos nos últimos 2 anos, mas todas conseguiram ir embora antes que a situação piorasse. Eu fui a 4ª e a última. Eles o prenderam naquela noite. Soube depois que encontraram cordas e abraçadeiras de plástico na picape dele, junto com uma coleção de carteiras de motorista profissional de mulheres, que ele aparentemente havia roubado de vítimas anteriores. Consertar o estrago me custou quase $3.000, entre pneus e rodas novas. Mas o dinheiro não foi nada perto do prejuízo emocional. Eu voltei para a estrada, claro, mas algo mudou para sempre. Aquela certeza que eu tinha, de que já tinha visto de tudo, virou pó. Hoje, eu nunca mais paro em lugares pequenos e isolados. E a chave de roda que eu carrego não é mais só para trocar pneu. É um lembrete constante de que o verdadeiro perigo, às vezes, está só esperando a gente estacionar no lugar errado. Meu trabalho como caminhoneiro me ensinou a desconfiar do escuro, mas nada me preparou para descobrir que, às vezes, o verdadeiro monstro não está se escondendo, ele está observando você. A neblina estava engolindo a rodovia 278 naquela madrugada de outubro de 2022, fazendo com que as estradas secundárias do Alabama parecessem um borrão, como se eu estivesse dirigindo dentro de uma sopa de leite. Naquela altura, eu já transportava móveis do Mississippi para Atlanta há uns 15 anos. Conhecia cada buraco e cada radar entre Birmingham e a fronteira da Geórgia. A cabine do meu Scania tinha todas aquelas decorações típicas de caminhoneiro.
Fotos da minha esposa, Nanda, e dos nossos filhos coladas no parassol, um bonequinho que balançava a cabeça que meu filho mais novo me deu e o terço antigo da minha mãe balançando no retrovisor. Aquela terça-feira começou mal, com um pneu estourado perto de Tupelo que me atrasou em 3 horas. E quando eu finalmente entrei naquele trecho vazio da 278, o relógio no painel marcava 2 horas e 47 minutos da madrugada em números verdes e brilhantes. A temperatura tinha caído de 21 para 8 graus em poucas horas, transformando o ar úmido numa parede de névoa branca que meus faróis altos mal conseguiam atravessar. Ela apareceu bem no limite do alcance das luzes, talvez uns 15 metros à frente do lado do passageiro, bem na beira da linha das árvores. Não devia ter mais de 17 anos, vestindo o que um dia talvez tenha sido uma camisola, mas que agora estava em farrapos pendurados em seu corpo magro, com um dos ombros totalmente exposto. O cabelo escuro dela estava emaranhado com folhas e sujeira, caindo em tufos grossos até a cintura, e os 2 braços dela se agitavam acima da cabeça, daquele jeito desesperado que te dá um soco no estômago. A boca dela estava aberta, como se estivesse gritando, mas eu não conseguia ouvir nada além do barulho do motor a diesel. O jeito que ela se movia, espasmódico e desesperado, como uma pessoa se afogando no ar, me fez pisar no freio com força suficiente para jogar minha garrafa de café contra o para-brisa. Meu primeiro instinto foi pegar a 38 que eu guardo debaixo do banco. 15 anos dirigindo à noite te ensinam a ter cuidado com situações na beira da estrada. Mas essa garota, ela tinha lágrimas abrindo caminhos limpos na sujeira do rosto e seus pés descalços estavam sangrando, deixando marcas escuras no asfalto molhado. Enquanto ela tropeçava em direção ao meu caminhão, eu baixei o vidro do passageiro até a metade, mantendo uma mão perto do meu celular. "Você está machucada? Precisa de ajuda?" Eu gritei, mas ela só continuava acenando e apontando de volta para a floresta, a boca se movendo em palavras que eu não conseguia entender. Então, ela fez algo que arrepiou cada pelo do meu braço. De repente, ela caiu de joelhos ali mesmo no acostamento e começou a arranhar o cascalho com as unhas, cavando como um cachorro tentando desenterrar alguma coisa. A névoa se enrolava ao redor dela em padrões que não batiam com o vento, e eu juro que a temperatura caiu mais uns 5 graus em segundos. Peguei meu celular para chamar a polícia, mas ela deve ter visto o movimento, porque se levantou num pulo e correu direto para o meu caminhão, batendo com as palmas das mãos na porta do passageiro. De perto, pude ver que seus lábios estavam roxos, como os de alguém que ficou muito tempo na água fria, e havia marcas estranhas ao redor de seus pulsos. Não eram bem cortes, mas pareciam sulcos, perfeitamente circulares e com espaçamento uniforme. Ela repetia a mesma coisa sem parar com a boca e, finalmente, consegui fazer leitura labial. Outros. Existem outros. Então, ela se virou e correu de volta para as árvores, desaparecendo na escuridão entre 2 carvalhos enormes que pareciam estar ali desde antes da Guerra Civil. Fiquei parado por uns 30 segundos, com o motor ligado, tentando processar o que eu tinha acabado de ver, antes de pegar o telefone e discar para a polícia estadual. A atendente, uma mulher com um sotaque forte de Montgomery, anotou minha localização e disse que as viaturas chegariam em 20 minutos. 20 minutos parecem horas quando você está sentado sozinho numa rodovia escura, imaginando se aquela garota precisa de ajuda naquele exato momento. Eu não podia simplesmente esperar. Puxei meu caminhão para o acostamento, peguei minha lanterna potente e o pé de cabra que guardo atrás do banco e fui em direção àqueles 2 carvalhos onde ela havia sumido. O chão estava mais macio do que deveria para outubro, quase esponjoso sob minhas botas. E havia um cheiro estranho, como moedas molhadas misturado com anticongelante. A uns 10 metros dentro da mata, minha lanterna pegou algo que não deveria estar ali.
Uma lona azul esticada entre várias árvores, e debaixo dela um buraco no chão com cerca de 1,5 metros de largura, com tábuas de madeira ao redor das bordas, como um poço antigo. Mas aquilo não era um poço. Alguém tinha instalado uma escada feita de vergalhões e corda que descia para a escuridão total. O inteligente teria sido esperar pelos policiais, mas eu não parava de pensar nela dizendo outros. Apontei minha lanterna para dentro do buraco e quase a deixei cair quando vi o que havia lá embaixo. A uns 2,5 metros de profundidade, o buraco se abria para o que parecia ser um cômodo escavado na terra, sustentado por vigas de madeira e chapas de compensado. Eu conseguia ver o canto de um colchão, algumas prateleiras feitas de blocos de concreto e tábuas, e o que pareciam ser dezenas de potes de vidro cheios de algo escuro. Mas a pior parte era a parede. Alguém tinha martelado pinos com olhau nas vigas de sustentação e pendurado em cada um deles havia um pedaço de corrente terminando no que eram, definitivamente, grilhões. O metal estava brilhante, recém-usado, sem um pingo de ferrugem. Eu estava me afastando do buraco quando ouvi galhos quebrando atrás de mim, passos pesados se movendo rápido pela vegetação. Corri como não corria desde o time de futebol do colégio, abrindo caminho por galhos e espinhos, com o pé de cabra ainda agarrado na minha mão direita. Atrás de mim, os passos pararam de repente, mas eu não diminuí o ritmo até sair da linha das árvores e ver as luzes do meu caminhão. A polícia estadual apareceu 12 minutos depois. 2 viaturas e depois uma procissão de veículos, incluindo o FBI, busca e resgate, até uma van da perícia de Mobile. Eles encontraram o bunker exatamente onde eu disse que estaria, junto com evidências de que pelo menos 6 pessoas haviam sido mantidas ali recentemente. Os colchões estavam manchados de sangue e outros fluidos que eu nem quero pensar, e aqueles potes de vidro cheios de dentes humanos, separados de forma organizada como uma coleção macabra. Molares em alguns, incisivos em outros. Fitzgerald me contou depois que trouxeram cães, farejadores e escavadeiras. Trabalharam naquele local por 3 dias seguidos. Nunca encontraram nenhum corpo, mas acharam mais cômodos conectados por túneis estreitos que se espalhavam sob o chão da floresta como um câncer. A história saiu no noticiário por cerca de 1 semana. Caminhoneiro descobre possível cativeiro de tráfico humano e tudo mais, mas eles nunca encontraram a garota que eu vi, nem quem quer que estivesse me perseguindo na floresta. O agente do FBI no comando, um cara chamado Fitzgerald com olhos de peixe morto, me disse que eu provavelmente salvei vidas por ter ligado quando liguei. Eles encontraram comida fresca lá embaixo, leite que ainda não tinha vencido, frascos de remédios com datas de poucos dias antes. Alguém estava vivendo naquele labirinto subterrâneo, mantendo pessoas naquelas correntes, e eles tinham saído dali muito rápido. O que não saiu no noticiário foi o que aconteceu depois, e o motivo pelo qual estou escrevendo isso agora, tentando entender tudo. Porque 3 semanas depois daquela madrugada na rodovia 278, as coisas se tornaram pessoais de um jeito que ainda me faz checar meus retrovisores mais do que deveria. A primeira mensagem de texto chegou enquanto eu abastecia num posto de beira de estrada perto de Meridian. Meu celular vibrou com um número que não reconheci. Sem código de área, apenas 10 zeros. A mensagem dizia: Eduardo, Scania, placa, Alabama JKR 8823. Você deveria ter seguido viagem. Meu nome, meu caminhão, o número da minha placa que eu tinha acabado de renovar 2 meses antes. Mostrei para o gerente do posto, pensando que talvez fosse algum tipo de golpe, mas ele apenas deu de ombros e disse: caminhoneiros recebem mensagens estranhas o tempo todo. A segunda mensagem veio naquela mesma noite, enquanto eu dormia na cabine em uma área de descanso. A garota não estava perdida, ela era a isca. Pare de falar com os policiais. Desta vez,
Havia uma foto em anexo, uma foto minha, tirada por trás, enquanto eu entrava no escritório do FBI em Birmingham na semana anterior. Quem tirou a foto estava perto o suficiente para que eu pudesse ver a mancha de café na minha camisa de flanela. Até o final daquela semana, outros 4 motoristas da minha empresa tinham recebido textos parecidos. Todos eles tinham passado por aquele trecho da 278 no último mês. E todas as mensagens tinham seus nomes verdadeiros, detalhes do caminhão e até mesmo seus endereços. Um motorista, Marcos, recebeu um vídeo de sua filha saindo da escola primária em Huntsville. Outro cara, Paulo, recebeu uma foto em close do carro da esposa estacionado no trabalho dela com a mensagem "Bela família". Seria uma pena se viajassem sozinhos. Todos nós denunciamos ao FBI, mas Fitzgerald apenas disse que estavam investigando e nos mandou variar nossas rotas, ficar alertas. Fácil para ele dizer. Não era ele quem estava puxando cargas pelas estradas secundárias do Alabama à noite, pulando a cada vez que o celular vibrava, imaginando se quem quer que estivesse mantendo pessoas em correntes no subsolo, agora o observava comer em paradas de caminhão, dormir em áreas de descanso, ligar para sua família de estacionamentos vazios. A última mensagem que recebi foi diferente das outras. Chegou numa quarta-feira de manhã, enquanto eu estava em casa com Nanda e os meninos, tentando fingir que tudo estava normal. Apenas coordenadas: 33.5186 graus norte, 85.7801 graus oeste. E 2 palavras: ela está esperando. Joguei esses números no meu GPS e eles me levaram a um ponto a cerca de 3 quilômetros de onde eu tinha visto a garota, mais fundo na mesma floresta. Parte de mim queria ignorar, apagar a mensagem, talvez até mudar de profissão e nunca mais dirigir um caminhão. Mas eu não parava de pensar nos lábios roxos daquela garota, nos pés ensanguentados, no jeito que ela sussurrou outros com tanto desespero. Naquela tarde, disse a Nanda que ia à loja de ferragens, mas em vez disso, dirigi até aquelas coordenadas com minha 38 carregada e o número do escritório do FBI na descagem rápida. O local era uma antiga estrada madeireira coberta de vegetação, mal larga o suficiente para uma picape. No final da estrada, havia uma clareira com uma única van branca, sem identificação, com as janelas pintadas de preto. O motor estava ligado, mas não havia ninguém dentro. No banco do motorista, havia um envelope pardo com meu nome escrito em letras de forma cuidadosas. Dentro, havia fotografias, dezenas delas. A garota que eu vi naquela madrugada, mas com roupas diferentes, idades diferentes, de uns 5 anos para cá. Em algumas, ela estava sorrindo, parecia saudável, normal. Em outras, ela estava com pessoas diferentes, sempre em áreas de mata, sempre com a mesma expressão de angústia ensaiada. A última foto a mostrava sentada no que parecia ser o assento de uma lanchonete, usando roupas normais, tomando um milkshake e rindo de algo fora da câmera. No verso, alguém havia escrito: Marina se apresenta 3 vezes por semana. Bons motoristas param. Motoristas curiosos cavam mais fundo. Motoristas estúpidos se tornam problemas. Qual deles é você? Deixei tudo exatamente onde encontrei. Dirigi direto para o escritório do FBI e entreguei tudo para Fitzgerald. 2 dias depois, ele ligou para dizer que a van tinha sumido. A estrada madeireira não mostrava marcas de pneu. E as fotos que eu lhe dei eram apenas papel em branco. Já se passaram 8 meses desde aquela descoberta que mudou minha vida para sempre. Nunca mais consegui passar pela rodovia 278 sem sentir um frio na espinha. Mas sei que ela continua lá, serpenteando através das florestas do Alabama, guardando seus segredos nas sombras. Às vezes, quando estou dirigindo sozinho pelas estradas escuras, ainda sinto aquela sensação incômoda de estar sendo observado. E no silêncio da madrugada, uma pergunta me assombra. Será que eles ainda estão por aí, esperando pacientemente nas trevas,
prontos para lembrar a qualquer um que motoristas curiosos sempre pagam um preço por sua coragem.